Tem povo que não tem carnaval, tem povo que não tem ritual. Mais esperado pela comunidade brasileira e angolana. Brasil-Angola, parceria que faz. Dois países irmãos, que agora pela rádio Eclésia 97.5 FM lhes trará muita alegria e informações. Acredite, prêmios para você. Todas as sextas-feiras, a partir das 17 horas, aqui na emissora católica de Angola, 97.5 FM. Eles, povo de Angola e Brasil. Prezados ouvintes, você, pequeno empresário ou médio empresário, relembro que este é o primeiro de uma série de 5 programas que tratarão deste assunto. Brasil-Angola, parceria que faz economia. Teremos aqui debate e orientação para você. Caros ouvintes, estimados amigos da Rádio Eclésia 97.5 FM, meu muito boa tarde. Aqui vos fala Cláudio Holanda e estamos dando início ao nosso Brasil-Angola, parceria que faz. Um programa feito sob medida para todos os cidadãos interessados no que acontece aqui em Angola, de Cabinda ao Cunene. Nesta tarde de sexta-feira, 7 de março, vamos dar continuidade à série de 5 programas que iniciamos na semana passada, cujo tema central é estratégias de desenvolvimento. O enfoque que vamos dar é a importância das pequenas e médias empresas na economia angolana. Seguimos com a participação dos nossos ilustres convidados, aos quais damos as boas-vindas e agradecemos a presença do meu amigo Fabrício Lourenço, sócio fundador do Grupo Acelerador de Angola, e Maurício Guimarães, diretor executivo do grupo, e também contamos com a participação de Hugo Bush, diretor de Relações Institucionais da EBRAM e da Associação de Empresários e Executivos Brasileiros em Angola, e presidente do Conselho da Câmara de Comércio Angola-Brasil. Relembramos que o Grupo Acelerador Angola está a organizar o workshop Acelere Sua Empresa, que vai ter lugar no dia 29 de março, das 9 às 13 horas, no Salão de Eventos do Hotel Epsana. O workshop visa abrir as portas da sua liberdade como empresário e empreendedor, trilhando o caminho do sucesso e do lucro. Bem, amigos, o programa Brasil-Angola, parceria que faz, não é somente dedicado aos mais de 30 mil brasileiros que aqui vivem, mas também a todos os angolanos, cubanos, portugueses, venezuelanos, chineses e todo mundo, porque Angola abraça todos. E aqui a nacionalidade é definida pela comunhão com a ética que eleva-nos com raça, como nação e antes e acima de tudo, como pessoas de bem, comprometidas com uma vida melhor para todos, numa parceria com ABCH, Associação Beneficente Cláudio Holanda, com direção técnica dele, meu amigo, meu irmão, e que nos salva, Francisco Carlos, grande Francisco Carlos, redação da Ruth Azevedo, assessoria técnica e edição de G. Walter Mix. Melhor, irmão, convidamos a todos a desfrutarem da nossa programação. Caros ouvintes da Rádio Eclésia 97.5 FM, estamos no ar
com Brasil-Angola, parceria que faz. Nosso programa semanal que traz hoje e nas próximas 3 semanas 3 convidados muito especiais. Sejam bem-vindos Fabrício Lourenço, Maurício Guimarães e Hugo Busch. Começa o meu boa tarde a ele, Fabrício Lourenço. Boa tarde, pessoal, tudo bem? É mais um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Meu boa tarde a Maurício Guimarães. Muito boa tarde, ouvintes. Estamos de volta aqui, esse programa maravilhoso, que já tivemos diversas interações no outro, hein? E esse aqui, estamos aqui abertos também. Estamos aguardando. E ele, Hugo Busch, da EBRAM, Associação de Executivos Brasileiros em Angola, e da Câmara de Comércio da Angola, Brasil. Mais uma vez, mais uma semana, estamos aqui na Rádio Eclésia e mais o país inteiro acompanhando esse nosso programa maravilhoso. E você que é pequeno e médio empresário, não deixe de participar pelo nosso WhatsApp. Daqui a pouco nós vamos mandar para você, daqui a pouco o Maurício também vai dar os telefones, tá? E nós queremos que você possa participar, você, pequeno e médio empresário. Na semana passada, o Fabrício, que é sócio fundador do Grupo Acelerador Angola, nos contou um pouco da experiência dele de 2 décadas como empresário em Angola e como as ferramentas do Grupo Acelerador mudaram o rumo dos seus negócios. Na sua definição, houve ajuste de rota? Fale aí, breve, Fabrício, com alguma informação que queira acrescentar. Sr. Cláudio Holanda, obrigado, viu? Com certeza, as rotas são mudadas constantemente, né? Tudo nesse país e no mundo e tecnologias mudam muito rápido e a gente tenta acompanhar da melhor forma. Antigamente a gente tinha um processo de crescimento e de olhar para a empresa muito manual, e após entrar no Grupo Acelerador Empresarial a gente teve que aprimorar com muita eficiência as nossas técnicas para conseguir olhar de uma forma geral e de um todo a nossa empresa. Antigamente o que a gente via o dia a dia, a semana toda, hoje a gente tem que visualizar o ano inteiro o que vai acontecer. Perfeito. Em nome das 2 instituições que representam a EBRAM e a Câmara de Comércio Angola Brasil, Hugo Busch salientou a importância da união de esforços para resultados mais eficazes para todos. E daí, né, o acordo entre a Câmara de Comércio e o Grupo Acelerador de Angola. E aí, fale aí. A ideia inicial, quer dizer, nós temos aí aquela parte de missão, visão, etc., que normalmente colocamos no início das empresas, né? E a Câmara também tem a dela, né? Então ela é sempre focada em quê? Intensificar as relações comerciais bilaterais, aumentar os investimentos bilaterais e promover o desenvolvimento e social entre os 2 países irmãos. O que acontece? Qualquer parceria que nós podemos fazer, local e internacional, isso vai estar aberto a todo mundo aqui em Angola. Então, na verdade, a nossa parceria hoje com o Acelerador Angola é algo que já tem sido planeado desde o seu início da sua fundação, a Câmara. Então, na verdade, a gente só está colocando na estrada o que já tem sido planeado há quase 2 anos. João Maurício, na qualidade de diretor executivo do grupo, resumiu o primeiro ano de atividades aqui em Angola e mencionou ter percebido similaridades entre este país e o Brasil. Falou sobre as boas práticas, gestão simples, liderança inspiradora, o papel do gestor e o que é ser empreendedor, a gestão financeira e a importância do registro de todo e qualquer movimento dentro de uma empresa, além de outras informações muito importantes para empresários e empreendedores. Maurício, fala aí, deixa claro isso, que cada tema está entrelaçado com o outro e cada um dos programas irá versar sobre os fundamentos principais. Muito bem, o senhor foi muito sábio, professor, ao colocar mais horas para a gente discutir um tema que é tão importante. Então foi bem interessante essa questão de segmentar, né, para que a gente pudesse de forma mais clara e mais intencional detalhar melhor
as temáticas, né? E isso foi bem interessante. Então, quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de gestão financeira, quando a gente fala de inovação e adaptação e estratégia para crescimento, e divide isso em 4 grandes blocos, eu acho que foi bem sábia e a ideia, e por isso que certamente quem está nos ouvindo hoje é porque nos ouviu na sexta-feira passada, né? E vai nos ouvir na próxima sexta e nos demais. Vamos então começar por onde paramos na semana passada. Gestão financeira. Maurício Guimarães, é este o calcanhar de Aquiles das empresas? Fale aí 1 minuto e meio para nós. Vou devolver a pergunta para os ouvintes empresários. Claro. É o calcanhar de Aquiles, né? O calcanhar de Aquiles. É a falta dos controles financeiros, a falta do registro, a falta de avaliação dos avanços, né? Ou retrocessos, porque nem sempre a empresa está avançando, você por meio dos indicadores. E a sabedoria em fazer a leitura desses resultados para tomar as melhores decisões realmente é um calcanhar de Aquiles, porque ou eu vou vender, ou eu vou estudar contabilidade, eu vou vender, ou eu vou estudar finanças. Como é que eu faço, Maurício? E aí, se eu for estudar, eu paro de vender. Então, quando a gente fala para pequenos e médios empresários, a gente entende que não precisa você necessariamente aprender tudo que existe na empresa, né, para desenvolver lá dentro, mas você precisa aprender uma coisa, que você precisa entender um pouco de tudo, e para inclusive interagir com os profissionais que são qualificados, que você vai contratar ou que já estão dentro da sua empresa. Isso no âmbito financeiro, tá? A gente tá falando nos outros âmbitos, então é realmente uma tarefa bem desafiadora. Agora, Maurício, recebemos vários pedidos de uma melhor explicação para nos situarmos. Poderia definir o que são consideradas pequenas e médias empresas em Angola? Sim. Eu costumo dizer que não existe pequena empresa, né? Pois cada uma tem um tamanho de desafio. Então eu posso ter uma pequena empresa que tem um desafio gigantesco, uma pequena empresa em termos de porte financeiro, de faturamento, quantidade de colaboradores, mas na verdade todas as empresas são grandes porque elas têm grandes desafios. No entanto, há que se deixar muito claro que existe uma divisão em todo o país do que é pequena e do que é média empresa. Aqui em Angola, pequena empresa estabelece um patamar ali entre 11 e 50 empregados, trabalhadores, e um faturamento anual bruto aí em torno entre 20 e 200 milhões de kwanzas. Então, se a empresa estiver enquadrada nesses aspectos aí, nesses números, ela é uma pequena empresa. Uma média empresa é uma empresa entre 51 e 200 empregados, com faturamento entre 200 milhões e 500 milhões de kwanzas. A partir daí é considerado uma grande empresa, tá? Obviamente que podem ter empresas que têm um faturamento entre 200 milhões e 500 milhões de kwanzas com 300 funcionários, com 1.000 funcionários, tá? Mas aqui tem que ter uma regra exatamente para questões de políticas públicas e um monte de outros aspectos aí para segmentar melhor a atuação, inclusive de quem quer ajudar, como nós sabemos exatamente quem a gente vai estar dando foco. Agora para você, Hugo Rocha, pode ficar tranquilo. Na sua experiência na Câmara e como também na EBRAM, acredita que a falta de separação entre finanças pessoais e as da empresa ainda é uma prática usual? Eu quero confessar a você, ouvinte, eu até hoje ainda continuo com essa prática. Isso aí, Hugo, diz aí, porque daqui a pouco o Maurício vai puxar minha orelha, mas vamos lá. Não, professor, o que acontece normalmente quando a gente fala de separação entre finanças pessoais e da empresa, é que existe uma transformação. Ele deixa de ser empregado para ser empresário. Só que ele não passa por um curso, ele não passa por uma adaptação igual ele vai se aposentar, os 6 primeiros meses a empresa ele deixa ele trabalhar até meio-dia, depois ele vai para casa, não sei o quê. Então, para você pular, pegar tua rescisão e dizer vou abrir uma empresa, isso é um salto muito grande. E muita gente não está preparada para isso. Então, o que acontece? Ele não separa um valor X para o salário dele. Porque ele também é um empregado da empresa. Se ele pode ser o dono, mas ele pode ser o diretor comercial, na verdade, quando você tem uma empresa que fatura bastante, você pode inclusive
pegar vários salários, inclusive comissão. Eu sou diretor comercial e o que eu vendi eu posso ter uma comissão, entendeu? Baseado nisso. Quando eu sou sozinho, eu sou o cara que faço a venda, sou o cara que entrego, sou o cara que recebo, sou o cara que faço a fatura, mas o que acontece? Ele não aprendeu nada disso. Ele pode ter vindo de uma outra empresa, que ele era um engenheiro, mas ele abriu a empresa dele baseado o quê? Na expertise dele da área de engenharia. Mas ter uma empresa é o quê? Você falar de todos os ambientes, todas as áreas. E 90% não está preparado para essa transformação. Agora, Fabrício Lorenzi, como empresário, valido o que acabamos de ouvir, como escapar isso? Com certeza, o que o nosso amigo aqui falou tem toda a razão e faz todo sentido. E principalmente as pequenas empresas, de pequena para médio empresa, mistura muito mesmo a questão financeira empresarial com a sua pessoal. E muitas das vezes, por pensar que já tem uma empresa, automaticamente já pensam que podem gastar muito mais na sua vida pessoal. E é totalmente ao contrário, é onde tem que se recuar um pouquinho na sua vida pessoal e fazer com que alavanque mais ainda a sua empresa. Agora, foi mencionado que muitas empresas não sabem calcular custo e margem de lucro. Isso é mais comum do que se pensa, Hugo? Olha só, professor, eu estava acabando de falar isso com o Maurício agora sobre essa questão de lucratividade, rentabilidade. Então, na verdade, nem todo empresário sabe fazer esse cálculo, porque isso aí também não depende do teu geral. Às vezes é do específico do produto que você trabalha, que rentabilidade esse produto te dá, ou que o fabricante te dá, ou se você é um distribuidor, ou você é um revendedor. Então isso tudo tem que ser colocado na ponta do lápis, mesmo que seja o lápis atrás da orelha. Tem que se colocar no papel. Depois entramos no Excel. Não vou fugir disso. O Maurício olhou pra mim assim, cadê o Excel? Cadê o Excel? Agora é o Maurício que vai falar. Agora fala, Maurício. Tá correto, perfeito. Suas intervenções são muito boas, Hugo. Demonstram muito assim, você já viveu muito a vida dos empreendedores, né? Bom, seria muita pretensão da minha parte aqui dar uma aula de gestão financeira, né? Apesar de eu ter graduação nessa área, mas eu elenquei aqui alguns erros mais comuns, né? Que tem a ver com esse cálculo de custos, margem de lucro. Primeiro, não saber separar custo fixo de variável. Muitos aqui sabem exatamente o que eu estou falando, mas a maioria pode não saber, ou saber o que é, mas não sabe separar. Não considerar custos indiretos, né? Por exemplo, o que é um custo indireto? É um custo que não está relacionado diretamente com a produção ou a venda do bem, né? A precificação baseada apenas na concorrência. Meu vizinho está cobrando tanto, então eu vou cobrar um pouquinho mais barato ou um pouquinho mais caro. Cara, mas ele tem o salário é diferente da equipe, o aluguel é diferente da sala, ele compra de outro fornecedor, então você tem que levar isso em consideração. A margem de lucro arbitrária, ou seja, a gente sabe que cada produto, cada serviço tem uma margem diferente e ele tem que ter cuidado nisso. E o desconhecimento do ponto de equilíbrio, né? Que o ponto de equilíbrio é se realmente tudo que eu investi na empresa, tudo que eu coloquei para dentro tá me gerando já resultado ou não, em que momento isso vai acontecer, porque isso é previsível, tá? Então, realmente são esses os erros mais comuns, né? Que a gente vê. Agora, Maurício, quais as linhas mestras, porque tem muito pequeno e médio empresário que está nos ouvindo, e você que está ouvindo a Rádio Eclésia 97.5 FM, emissora católica de Angola, faça também, tá? Um favor, um colega seu, médio e pequeno empresário, indique para assistir o nosso programa todas as sextas-feiras a partir das 17 horas para tirar as dúvidas, porque eu, como pequeno empresário, eu sei o quanto sozinho a gente fica se perguntando o que fazer, como fazer. Então temos que ser muito grato a Maurício, a Fabrício, a Hugo, a estar aqui conosco nos dando uma orientação, porque as linhas mestras propostas pelo Grupo Acelerador Angola
para se obter um sistema de gestão financeira eficiente, ele é complicado? Como é que é isso? Vamos lá, eu elenquei aqui 4 pontos importantes, tá? O primeiro é ter um sistema de registro eficaz, né, Hugo? Eu disse a planilha, Maurício está me olhando, ele sabe a importância disso. Eu vejo assim, é legal uma planilha? É melhor do que um papel? Mas, gente, hoje na internet tem tantos softwares baratos, né, que são eficientes, que dá para você fazer uma gestão mais eficiente e colocar no seu celular e conseguir ver o que está acontecendo na sua empresa. Então, assim, primeiro tem um sistema de registro, né, capaz de emitir relatório, né? Hoje você baixa aplicativos de finanças pessoais que são excelentes. Você pode até pegar esse e usar na sua empresa que é pequena e vai funcionar do mesmo jeito. Você consegue categorizar contas, etc. Então, ter um sistema de registro eficaz. Não é saia da planilha, a gente sempre vai usar a planilha de apoio para alguma coisa, mas como órgão central ali, ferramenta central, tem sistemas, né? Solicitar ajuda do seu contabilista, né? Muitas vezes o contabilista não te ajuda porque você não pede, mas a gente sabe que a maioria dos contabilistas simplesmente fazem o papel deles, que é ali apenas emitir as guias, impostos, enfim. Mas muitos deles têm muitos conhecimentos que você pode, de forma combinada com ele te ajudar todo final do mês a avaliar como foram os resultados da empresa. Maurício, olha, eu estou há 24 anos em Angola, tá? O Fabrício está aqui, né? Também 20 anos. Os contabilistas, que pelo menos que passaram pelas minhas empresas, eles são de lançamentos de contabilidade. Há 2 anos atrás eu sofri um problema, eu tinha um estoque violento e simplesmente quando fechou o balanço, eu fui para o banco, não entrou como ativo, ele esqueceu o meu estoque. Ai, Jesus. Então, você, pequeno empresário, médio empresário, tá? Isso que Maurício está falando é muito importante. Contador, para ser apenas que vai lançar a sua escrita, não. Fabrício, fala um pouco sobre isso. Sim, com certeza. Nós em particular, nós começamos com simples planilhas, como o Hugo acabou de falar, né? Aqui no papelzinho, depois passamos com Excel e agora nós já começamos a ficar mais experiente, então já temos aí uma gestão de Power BI, onde a gente consegue ter toda a descrição da empresa a tempo real, né? Mas o que o seu Cláudio Holanda acabou de mencionar é muito importante. O nosso contabilista, nós também tivemos que treinar ele para ele conseguir fazer essa leitura desses números para conseguir nos passar. Mas nem sempre a gente é capaz de ensinar tudo para todo mundo na empresa. Por isso que a gente busca recursos de fora. O acelerador empresarial é um recurso que nós buscamos de fora para nos ajudar. O que nós temos aqui, porque aqui em Angola, há anos e até hoje, é contabilidade primavera. Primavera é contabilidade. Então, é lançar. E quando eu tenho certeza que esse software da Primavera pode dar muito e muito mais. Vamos lá, antes de terminar esse primeiro bloco, vamos falar sobre estratégias para garantir a sustentabilidade financeira do negócio. Agora é você, Maurício, garantir a sustentabilidade financeira. Vamos lá. A sustentabilidade financeira do negócio, ela parte da seguinte premissa. Você precisa saber o que tem na sua empresa de dinheiro, tá? E quando a gente fala de ter dinheiro, não é contar lá aquele bolo de dinheiro em cima da mesa ou na conta bancária, não. É a gestão financeira na essência. O que é gestão financeira? Saber trabalhar os recursos que geram, despesas e geram receitas, tá? Então esse é o ponto mais importante, ou seja, você com uma gestão financeira eficiente quer dizer que você tem na mão o controle dos resultados do seu negócio, tá? Quando o Fabrício menciona aqui o Power BI, né, que é uma coisa hoje relativamente simples de implementar numa empresa, é um recurso que você consegue fazer ali relatórios móveis, né, ou dinâmicos, essa é a palavra, para fazer projeções, por exemplo, para um determinado período do ano, um determinado final de semana, como funciona a minha empresa nos finais de semana, você consegue extrair aquela informação. Então, gestão financeira
É a leitura adequada e a tomada de decisão adequada dos resultados do seu negócio, de forma mais ampla, né? Hugo Busch, você como consultor de várias empresas, sustentabilidade financeira do negócio é muito difícil, né? Eu volto na sua pergunta inicial sobre as estratégias para garantir a sustentabilidade. Então, o que é estratégia? A estratégia é você planear. Então, a sustentabilidade financeira, ele vem baseado na operação. E a estratégia vem no quê? Na parte do que vou criar. Vou fazer o quê? O que eu preciso fazer? Você vê que a maioria das empresas hoje não tem um valor separado para marketing, mesmo que seja colocar nas redes sociais, Instagram, Facebook e e-mail, para pagar 35 mil kwanza por mês para uma empresa para poder gerenciar isso. Então, na verdade, quando você coloca ali sustentabilidade, eu tenho que falar o seguinte: minuciar tudo que eu vou colocar na minha empresa, para o quê? No final do mês saber o que vai sobrar, o que não vai sobrar, entendeu? Então, eu preciso saber tudo. Como o Maurício falou, os diretos, indiretos, os fixos, os variáveis, os custos, isso tudo tem que ser estrategicamente montado antes de começar a gastar o dinheiro. Não adianta eu pegar 1 milhão, vou abrir uma empresa e torro esse 1 milhão na primeira semana, enchendo o meu estoque, se eu nem fiz o contrato de locação do imóvel, da loja, o que for. Como é que eu faço isso? Entendeu, professor? Então, eu sempre trabalho na estratégia. Antes, posso demorar 1 mês antes de fazer qualquer coisa, mas vai da forma organizada, redonda. Você pode participar. Ligue para 957-369-952. Informamos também que o 957-369-952 é o nosso WhatsApp, aonde você poderá dar sugestões e participar também. Estaremos aqui durante 5 semanas, ou seja, toda sexta-feira a partir das 17 horas, aqui no Brasil Angola, parceria que faz. Em nosso segundo bloco, iremos falar de boas práticas, gestão eficiente e liderança inspiradora, tempo total de 12 minutos. Agora pedir a Maurício como entrar em contato, Maurício. Esse é o meu contato direto, fiquem muito à vontade, é o 946-975-869. Repetindo, 946-975-869. Se quiser já passar um WhatsApp aqui para tirar alguma dúvida aqui, a gente já no ar, na medida do possível a gente já responde. E qual é o nome seu do WhatsApp? É esse mesmo, o 946-975-869. Agora o Hugo Busch, ele disse: eu também quero. Não, por incrível que pareça, o meu número está sempre liberado no LinkedIn, que é a única rede social que eu trabalho profissionalmente. E o meu número, o meu contato aqui é o mesmo do WhatsApp, tá? É aberto, não tem restrição nenhuma. É 942-159-034. 942-159-034. Estamos abertos aí para qualquer dúvida, apesar que o certo é usar o número do programa, hein? Rádio Eclésia, emissora católica de Angola, 97.5 FM. Estamos aqui com os nossos convidados Fabrício Lorenzi, Maurício Guimarães e Hugo Busch, nos estúdios da Rádio Eclésia 97.5 FM. Em nome de todos aqui do Brasil Angola, parceria que faz, dou prosseguimento à nossa transmissão. Vou dar voz ao Maurício, na qualidade de diretor executivo do Grupo Acelerador Angola, mas quero que o Fabrício e o Hugo se sintam à vontade para intervir caso entendam. De forma bastante genérica, o objetivo do Grupo Acelerador Angola é o de melhorar o faturamento e o lucro das empresas, sob as premissas da melhoria das vendas, estratégia,
construção de cultura, liderança e gestão. Vamos dissecar um pouco, ponto a ponto. E neste momento em que você, não só Angola, mas boa parte da economia mundial sofre com as sucessivas agressivas crises de ordens sociopolíticas e econômicas e até mesmo sanitária, ainda sofrendo efeitos da pandemia, quando muitos negócios quebraram. Qual o papel dos líderes ou líder de uma empresa, Maurício? Muito bem, esse é um tema bem palpitante. Eu gosto muito de falar de liderança, né? Uma coisa é gestão, outra coisa é liderança. Eu coloquei aqui alguns pontos que são fundamentais, tá? Um bom líder, ele sabe onde quer chegar, tá? E eu estou a falar aqui da empresa, né? Do seu negócio. Um líder dentro de um negócio, então ele precisa ter uma adaptação estratégica, precisa se reestruturar para uma visão de longo prazo, tá? Essa visão de longo prazo, o que é médio, o que é curto, o que é longo, é o que você quiser. Se dependendo do seu negócio, dependendo do que você deseja, 1 ano pode ser um longo prazo, 5 anos pode ser um longo prazo. Hoje em dia não se faz mais planejamentos em pequenas e médias empresas de muitos anos. Você faz de 1 ano, no máximo 2 anos, tá? Mas você precisa ter muita clareza e montar uma estratégia para que durante esse tempo as coisas aconteçam. Uma gestão financeira eficiente, a gente já está a falar muito da gestão financeira, né? Então é realmente importante um controle rigoroso, né? Ter um controle rigoroso sobre a forma como estão sendo feitas as abordagens financeiras. Ser inspirador, né? O líder tem que ser inspirador e tem que ter uma comunicação clara, tá? O que é comunicação clara? Eu achei que você tinha entendido o que eu falei. Não é assim que funciona. Mas você já está aqui dentro há tanto tempo comigo, como você ainda não me conhece, mas o senhor não falou, a senhora não me falou o que tinha que ser feito de fato. Mas eu achei. Pronto. Então, essa comunicação trucada, superficial, subjetiva, isso é um perigo para as empresas. Então, se você não se comunica bem, como é que você vai cobrar do seu líder tático, de um gerente, de um coordenador, que ele se comunique bem, né? Então, você tem que ser inspirador. E um outro ponto é ser inovador e ter a transformação digital como um viés importantíssimo do seu negócio. Então, liderar bem uma empresa quer dizer estar antenado com o que há de melhor, de boas práticas tecnológicas também, tá? Acho que isso são 4 pontos. Obviamente que existem vários outros pontos no viés da liderança, mas para esse momento aqui eu preferi trazer esses aqui. Fabrício, o meu negócio, eu sou professor, né? Eu tenho um centro de formação e veio a pandemia, me quebrou. As pessoas não podiam sair de casa, não podia haver aula e o líder, como é que é o líder de empresa? Não tem líder de nada, não pode sair, né? E você também, né, com uma grande empresa, né, estética, essas pessoas não podiam se agrupar. E aí, como é que foi esse momento que não foi fácil, que nós falamos aqui, esse momento em que os empresários tiveram que inventar, conforme o nosso Maurício está falando, tem que ser o líder e saber passar a informação, porque eu confesso a você, eu sempre, vocês vão trabalhar em casa, né? Remoto, de uma forma remota. Não, eu não entendi que o senhor falou assim. Não, então eu vou escrever. Aí escrevi e também não entendia. Fale um pouco aí, por favor. Nós também sofremos na pandemia, como todas as empresas sofreram, com certeza. Nós, em particular, felizmente, acredito que pelas boas práticas que nós praticamos, nós conseguimos crescer na pandemia muito mais do que nós estávamos crescendo antigamente. E conseguimos inovar a parte de venda de produtos online. Então, antigamente, quando as pessoas tinham que vir para a clínica fazer as suas compras, fazer as suas solicitações, nós conseguimos montar um call center. Qual é a clínica? Eu não estou lembrando. Corpore, seu Cláudio Holanda. Agora me lembrei. Vai levar um puxãozinho de orelha se esquecer de novo, viu? Corpore Estética Avançada. Não, mas ele não falou qual o local, né? Nós estamos aqui por trás das Bombas dos Mirantes, dentro do condomínio Zeus. Também estamos no Bela Shopping e novidade vem por aí. Dentro do mês de março vamos abrir a nossa 3ª unidade aqui na Marina Bahia, aqui na ilha. Eu garanto qualidade, hein? Mais de 20 anos de atendimento ao velho Cláudio.
Hugo, é você. Normalmente quando a gente fala em líder, a gente sempre fala o comparativo com o chefe, né? Então você vê em várias redes sociais aqueles quadrinhos, chefe puxando o pessoal, o líder fazendo assim. Eu acho o seguinte, para cada empresa tem um perfil. Nem sempre o dono, ele é o líder. Mas o que acontece? Sempre vai ter um líder dentro da empresa. Pode ter certeza, em qualquer nível dentro da empresa vai ter um líder. As vendas são o fim último e primeiro de todo o negócio. Mesmo quando produzimos um programa de rádio, vendemos a ideia aos ouvintes, os atraímos para que estejam conosco. E assim todo o negócio. O fluxo de vendas é ou parece ser o maior problema das empresas. Conta aí, Maurício, para nós aí. Muito bem, é outro tema muito palpitante. Falar sobre vendas eu gosto muito, né? Eu já fiz muitas formações, dei muitas formações de vendas. E sim, respondendo a pergunta diretamente, sim, o fluxo de vendas é um dos maiores desafios das empresas, né? Mas não necessariamente é o único ou o mais crítico, né? Porque a questão às vezes não está só em vender, né? Então, às vezes não adianta eu vender muito se eu não consigo entregar, né? Então, mas isso não quer dizer que eu tenho que travar minhas vendas. Lá no Grupo Acelerador, a gente não tem essa. Meta de faturamento, vai ter que dar. Mas e como é que a gente vai colocar 1000 pessoas na sala? A gente vai ter que dar, né? A gente vai dividir as salas, a gente vai dividir os horários, mas vai ter que dar. Então, assim, a gente não tem medo de crescer, né? Então precisa criar processo estruturado para que quando houver avalanche da receita oriunda das vendas, de um bom marketing, você vai lá e faz. Eu já ouvi muito, eu não sei se o Hugo já ouviu isso, mas eu já ouvi muito. Cara, eu parei minhas vendas, eu pisei no freio porque eu não tô conseguindo entregar. Mas peraí, mas tem gente esperando para comprar? Tem. Como assim, cara? Tem tanta gente lutando para ter clientes na porta e você, quer dizer que você tem clientes querendo e você não consegue? Processos mal estruturados, tá certo? Entendeu? Então, a empresa não pode ter medo de ter uma fila de gente. Cara, é uma maravilha, é o melhor dos mundos, se organize para atender esse povo todo. Um outro item é a baixa geração de leads, que é um termo que a gente usa no marketing, né? Mas assim, a baixa geração de pessoas interessadas no seu negócio. Você não usa marketing, você não utiliza ou marketing analógico ou marketing digital, isso é um problema também. E problemas na conversão desses clientes. Às vezes você até consegue atrair, mas a primeira pessoa que tem contato com o cliente na empresa, às vezes é um motorista, é um segurança, derruba todo o serviço para trás que foi criado para atrair aqueles leads, né? E ali a conversão que a gente fala assim, é transformar aquela pessoa interessada num comprador, né? Na venda. Às vezes a gente tem um problema sério, porque a equipe não está preparada para realmente trazer essa pessoa para dentro de casa como um pagador, né? Uma pessoa que adquiriu o serviço e pagou. E a falta de diferenciação no mercado, né? Achei que o Fabrício ia falar um dos itens aqui importantes da pandemia, mas ele terminou abrindo uma outra empresa dentro da própria empresa. Não foi, Fabrício? Uma empresa de vender produtos. Cara, já que as pessoas não vêm até aqui, a gente vai vender os produtos e vai entregar na casa deles. Os produtos de cuidado pessoal, de skincare. E ele hoje tem uma loja enorme dentro da empresa dele que foi fruto da pandemia. Então, assim, se diferenciou, né? E essa diferenciação faz realmente você vender mais. Agora, eu, né, que acompanhei como cliente, né, eu tenho um problema, a minha unha é encravada e sou diabético, então tem que ter, né, cuidado constante, né? Não tem jeito, então tem que ter uma podóloga. Então na ocasião, uns 15 ou 18 anos atrás, eu encontrei a especialista Georgia. E a cada ano, né, que eu ia ser atendido, eu olhava um certificado. Outro ano, outro certificado. Daqui a pouco, outro ano, mais certificado e mais certificado. Eu pergunto, Fabrício, a venda por impulso, isso, aquilo, ela é tão maior do que, para mim, a qualidade no atendimento, você sempre buscar
da excelência no atendimento? Com certeza, seu Cláudio Holanda. Nós, principalmente na Corpore, nós temos procedimento operacional padrão para tudo. Desde servir um café, receber um cliente, atender uma ligação, até mesmo para quando tiver uma intercorrência, porque não é só coisa boa que pode acontecer. Então a gente sempre busca nos aperfeiçoar cada vez mais e trazer esses formadores e essa experiência para todos os nossos funcionários, para que eles consigam atender cada vez melhor também o nosso cliente. Por exemplo, seu Cláudio Holanda, um cliente de 18 anos. É verdade. Entendeu? E o pior é que eu não faço com mais. A Georgia viaja, porque ela desenvolveu várias técnicas, né? Foi. E podólogo foi ontem. Eu fico com a unha de Drácula. Não faço. Ela fica. Minha unha toda torta, eu ponho remédio, eu me viro, mas eu tenho medo, porque o diabético, a perninha é cortada se for mal atendido. Você é diabético, tome cuidado, hein? Agora, Hugo, como você vê tudo isso que nós estamos falando, é venda, força de venda, o marketing, isso e a qualidade do atendimento, né? Na verdade, eu vou puxar aí a metodologia do acelerador Angola, né? Que é você preparar seus processos. Eu vou te dizer 3 caixinhas básicas de processo: pré-venda, venda e pós-venda. Entendeu? Isso aí você pode quebrar essas 3 caixinhas em milhares de caixinhas. Porque o pré-venda pode ser call center, pode ser virtual, pode ser pessoal. Então, na verdade, toda empresa que faça comércio precisa ter processo. Não importa se é local, se é virtual, precisa ter os seus processos bem definidos para que também os colaboradores entendam o que estão fazendo, pô. É verdade. Tá? Agora, Maurício, como explicar a expressão construir uma cultura? Outro tema. Na verdade, né, seu Cláudio, todo esse tema aí foi com a gente construir aqui a 4 mãos, né? E a gente viu que um tem relação com o outro, como a gente falou no início, e também é um tema importante. Na verdade, a gente pegou os temas que são fundamentais para uma empresa ter resultado, né? E quando a gente fala em cultura, né? A gente fala em valores e princípios, né? Ou seja, a empresa precisa ter de forma clara estabelecidos pilares que orientam as decisões e as atitudes de todas as pessoas dentro da empresa, inclusive do dono. Se você falar na Corpore, a gente vai falar muito da Corpore porque o Fabrício está aqui do lado, é um parceiro nosso enorme e tem muitos resultados fruto de tudo isso que a gente está falando aqui. Então tem um local na Corpore lá que você chega e vê o organograma na parede, e em cima do organograma, em cima do quadrinho do dono da empresa lá, que é o Fabrício e a Georgia, tem um outro quadrinho, tem outra caixinha chamado Cultura da Empresa. Ou seja, a cultura é o chefe de todo mundo aqui. Ou seja, todos têm que estar aderentes aos valores e princípios. Isso é magnífico. Eu vou contar aqui algo que Fabrício vai se lembrar. O cliente, ele também torce pela empresa quando ele vê que a empresa está se transformando, né? Sim. Aí um dia eu olho para a logo da Corpore e estava suja. Aí eu chamei, Fabrício. Aí ele vem, não pode ficar já assim, começa não. a fazer parte da empresa, né? Tá tudo tão bonito, tão cheiroso, tão lindo, não deixa, porque ficava fora, entendeu? Então, é um compromisso também do cliente, que o cliente se orgulha de também, não identificar, não, se orgulha de tá tendo um serviço prestado a ele, eu vou na Corpore, entendeu? É uma responsabilidade muito grande. E aí é criar hábitos e comportamentos alinhados. O que é permitido aqui e o que não é permitido, o que é negociável e que comportamento é inegociável. Se você falhar, tá fora. A gente não permite isso aqui, só que isso precisa ser alinhado desde o início, quando a pessoa entra na empresa. Promover um ambiente colaborativo. A gente precisa escutar os colaboradores e dar voz, e não é escutar, fazer pesquisinha de satisfação e ponto final, pesquisa de clima organizacional, é escutar de fato, porque muitas vezes eles são as pessoas que poderão dar sugestões importantes para melhoria, e manter a coerência entre discurso e ação. Então eu prego lá para todo mundo que vocês têm que ser assim, que vocês têm que ser assado, que vocês têm que se comunicar bem, que vocês têm que ser pontuais, e você não é. A gente falou um pouquinho disso lá, quando a gente fez um panorama geral do programa no primeiro dia. Então, manter a coerência entre discurso e ação. Eu estou falando do dono da empresa. Agora,
Vou começar com o Hugo. Semana passada falamos sobre a diferença entre empreendedor e empresário. Pergunto, todo empresário é um gestor? Como ser um bom gestor? Eu vou te dizer, tem muita definições, né? Empresário, gestor, empreendedor. Mas o que acontece? Para mim, o gestor, ele não pode ser somente sair, como eu acabei de falar, né? Saiu de uma empresa, pegou o dinheiro e abriu uma empresa dele própria. Não, ele tem que vir com uma bagagem. Entendeu? Como eu falo sobre a diferença de um consultor, de um mentor, de um coach, toda experiência é válida para que ele passe a informação ou na horizontal ou na vertical. Então, para mim, um gestor, ele tem que ter o quê? Comunicação, tem que ter integração, ele tem que saber falar, como falei, na parte horizontal e vertical. E outra coisa, respeitar todo mundo. Isso é fundamental. Saber respeitar com quem você trabalha, não importa se é um fornecedor, se é um cliente ou se é um colaborador teu. Esse é um famoso gestor. Agora, quais são, para o Grupo Acelerador Angola, os fundamentos de gestão? Ou seja, de acordo com a vossa ótica, quais são os principais pilares de gestão empresarial eficiente e como eles impactam diretamente o sucesso de um negócio? Tá. Maurício não trouxe cábula para essa. Na verdade é assim, os pilares que a gente considera da gestão empresarial, eles focam, exatamente, são os pilares, inclusive, que a gente vai trabalhar no nosso workshop no dia 29 de março, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, a gente vai detalhar bastante esse workshop. São pilares voltados para liderança, cultura organizacional, vendas e processos, né? Cada empresa, na verdade, ela está num patamar, né? Ela exige que você foque mais num ponto ou no outro naquele determinado momento, tá? Mas no geral é isso, né? Por que eu falo isso? Porque tem empresas que realmente precisam vender mais nesse momento, outras precisam se organizar, assim como a gente falou no programa passado, tá? Então isso mas são esses pilares que a gente sempre trabalha nas formações de gestão empresarial no Grupo Acelerador. Eu gostaria de pedir ao Francisco Carlos, meu irmão. Francisco Carlos, cadê você? Eu queria, vamos fazer uma pausa, né? E dedicar esse momento para o mês da mulher. No palco do Brasil Angola, parceria que faz, vamos ouvir Edna Mateia com a música Para Ti Mulher. Vou pedir o Fabrício para que faça uma homenagem nesse mês da mulher a Geórgia, esposa e sócia. Agora que eu te peguei, vamos lá, ao vivo e a cores. Não tá difícil não, seu Claudilano. Falar da pessoa que a gente mais ama nesse mundo tá fácil. Até fico emocionado já aqui. Minha esposa, olha, te amo de coração, te amo de paixão mesmo. Você é uma mulher já africana, tá aqui já há 17 anos. Você tá de parabéns por toda a dedicação, todo o empenho e principalmente nesse dia por capacitar e formar muitas outras mulheres e ensinar tudo de bom que você aprendeu nessa tua jornada. Te amo de coração, minha mulher, e parabéns pelo seu dia. Então você oferece a Para Ti Mulher. É Para Ti Mulher. Vamos lá. Brasil Angola, parceria que faz agora música para você. Toca no olhar
transmites o carinho, tu que no sorriso revelas a esperança, tu que nos gestos manifestas a coragem e nas palavras a confiança de lutar. Tu que trazes no rosto marcas das pancadas, pancadas que a vida te dá, e no coração amor tão puro, um amor tão puro para dar. Tu que és maltratada, malapada e desprezada, tu que passas maior parte da vida de rua em rua, com a cabeça em busca do sustento dos teus filhos que foram abandonados pelo pai. Pai que usa carros caros, roupas só de mar. Pai que está perdido no vício. Pai que não quer saber se os teus filhos mudam, se os teus filhos comem, se os teus filhos choram. É para ti, mulher. Transmites o carinho, revelas a esperança e nessa luta mostras que és capaz de vencer. Transmites o carinho, revelas a esperança e nessa luta mostras que és capaz de vencer. Transmites o carinho, revelas a esperança e nessa luta mostras que és capaz de vencer. Transmites o carinho, revelas a esperança e nessa luta mostras que és capaz de vencer. Para ti, mulher, também homenagem do programa Brasil-Angola, parceria que faz a todas as mulheres de Angola e do Brasil. Vamos lá, estamos a chegar ao fim do segundo episódio da série de 5 programas dedicado ao tema Estratégia de Desenvolvimento, onde o Grupo Acelerador Angola fala sobre aceleração de pequenas e médias empresas e no fortalecimento do empreendedorismo. As aceleradoras de empresas oferecem oportunidade de atrair investidores e clientes. Também ajudam a viabilizar negócios para investidores locais ou globais. Lembramos que o Grupo Acelerador Angola está organizando no dia 29 de março o workshop Acelere Sua Empresa no Hotel Epsana, aqui em Luanda. Não deixem de participar. Maurício, poderia nos dar uma ideia geral do que os empresários e empreendedores vão encontrar no dia 29? Com certeza. Nós vamos lapidar o diamante empresarial. Esse vai ser o símbolo do nosso evento, né? O diamante aqui, que a gente representa ele por 5 pontas importantes. E eu já vou pedindo que quem conseguir já tomar nota, já pegue um lápis, um papel. Quem está a dirigir aí, tenta memorizar o 946-975-869. Eu recebi algumas ligações agora há pouco, mas infelizmente a gente não pode atender aqui durante o programa, mas com certeza eu irei retornar, ok? Bom, então a gente vai ver lá no workshop Acelere Sua Empresa como alavancar suas vendas, como fazer uma gestão simples e ágil, como liderar de verdade, como construir sua cultura e como atuar de forma estratégica. Então vão ser quase 5 horas trabalhando esses 5 temas, e eu tenho certeza que você empresário, você empresária, você vai sair de lá realmente com coisas para fazer no seu negócio, com um pouco do seu mindset alterado, né, com viés de prosperidade. Então eu convido todos a estarem lá. Fabrício, fala um pouquinho da importância do dia 29, que você, né, colocou a sua empresa, né, vocês foram para o Brasil, participaram desse acelerador e trouxe para cá. Fala um pouquinho. Com certeza, foi uma virada de chave para nós, assim, gigante, né? A partir do momento que nós fomos fazer isso no Brasil, nós nos deslocamos daqui para o Brasil de propósito para fazer essa imersão com eles e trouxemos uma bagagem gigante para a nossa empresa, aonde conseguimos aplicar técnicas fáceis e práticas no dia a dia da nossa empresa. Então foi assim, algo assim espetacular, sem muita burocracia. O negócio é desburocratizar, é fazer com que as coisas fluam com maior facilidade.
Eu perguntaria, né, encerrando, né, nosso bate-papo nessa mesa redonda tão importante, e quanto aos colaboradores, qual a importância da formação? Diz aí, Hugo. Olha, eu sou a favor de formação em qualquer tipo de nível, mas hoje eu percebo que a formação direcionada, a formação dedicada ao serviço, ao trabalho da qual aquele colaborador precisa, é o mais importante. Aquela formação genérica que eu coloco 10, 20 pessoas na mesma sala, hoje eu não vejo com tanta importância para pequenas e médias empresas. Eu vejo sim formações direcionadas ao negócio e ao trabalho, cargo e função daquele colaborador. Ele precisa ser direcionado àquela caixinha do processo. Então, eu preciso saber como é que eu fico na recepção. A pessoa pode achar que tem um balcão e vou ficar atrás do balcão. Não, existe N caixinhas só na recepção. Imagine o resto da empresa toda, independente de se for venda ou serviço. Maurício, rapidinho, porque eu acho de suma importância, porque como cliente da Corpo que fui e sou, né, eu pude perceber, né, como acelerou, tá, cada funcionário, desde do nosso irmão da limpeza até o profissional, tá, em que possa os serviços mais sofisticados. Perfeito. Hugo foi bem feliz aí ao falar disso, né? Exatamente o que a gente faz nas nossas formações, né? Quando a gente se propõe a falar para donos de empresas de maior que 10 colaboradores, por exemplo, a gente tem um público bem direcionado e a gente vai falar exatamente para ele. Então, segmentar e focar no desenvolvimento deles é o que a gente faz. Nós somos uma empresa de educação, de educação para liderança e gestão de negócios. Então, se você é gestor, calma, não precisa você fazer um curso superior de administração de 5 anos para entender como lidar com o seu negócio. Vai lá, pega aquela caixinha que a metáfora que o pegou aqui. Eu preciso aprender como alavancar minhas vendas, como alavancar meu negócio. Fabrício, infelizmente o tempo urge, mas eu queria que você se despedisse do nosso público, porque hoje é o 4º encontro, sexta-feira será o nosso 3º e vamos crescendo. Não, mas eu tô no 4º, eu já tô na frente do tempo. Esse é o nosso 2º e vamos para o 3º. Fala aí, Fabrício. Obrigado pela participação de todos vocês. E semana que vem estaremos aqui de novo no mesmo horário para trazer muito mais conhecimento. Maurício. Agradecer a todos, não deixem de participar do nosso workshop. Recebi várias mensagens aqui, várias ligações, vou retorná-las e convido todos a convidarem inclusive outras pessoas, outros empreendedores, inclusive seu gestor, tá? Seu gerente ou colaboradores também, para eles escutarem e terem uma noção mais clara de como fazer o seu negócio prosperar, para estarem aqui na próxima sexta-feira às 17 horas escutando essa rádio. Nós aqui agradecemos a participação de todos em Angola, do nosso programa, e estamos aqui disponíveis para todos, qualquer dúvida, qualquer solicitação, e eu pretendo estar presente lá no evento, com certeza. Se alguém quiser me conhecer, tá, eu vou estar lá presente. O Maurício falou que é de graça a minha entrada, mas tudo certo, eu vou participar. Vamos lá. Olha, e o Francisco Carlos disse: não esqueçam de mim. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Brasil Angola, a parceria que faz. Queremos agradecer a vossa audiência e informar que estaremos juntos aqui na Rádio Eclésia 97.5 FM nas próximas 3 semanas, com as ilustres presenças de Fabrício Lourenço, Maurício Guimarães e Hugo Bush. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Este programa é feito para você. Você, pequeno empresário, médio empresário, e você que não é empresário, mas sabe que o seu irmão, ou seu pai, ou seu tio, ou seu vizinho é empresário,
mande ficar ligado aqui na Rádio Eclésia, emissora católica de Angola, 97.5 FM. E até a próxima sexta-feira, às 17 horas, de Cabinda ao Cunene, no nosso Brasil Angola, parceria que faz. Um abraço e um bom fim de semana a todos vocês. Brasil Angola, parceria que faz. Dois países irmãos, todas as sextas-feiras, a partir das 17 horas. Aqui na emissora católica de Angola, 97.5 FM. Eles, povo de Angola e Brasil.